Então, bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos novamente aqui dando sequência àquela série de web seminários do IVEPESP. Hoje a gente tem o prazer de ter o professor Vanderlei Banhato, atualmente o diretor do Instituto de Física da USP de São Carlos. Ele vai falar, como vocês estão vendo aqui no título, Física e as novas tecnologias para o combate de micro-organismos e infecções. Esse tema ele é extremamente atual e importante, tendo em vista, todos vocês estão acompanhando a grave situação que foi gerada pela pandemia, né? Então, hoje ele vai procurar mostrar um pouco o que ele tem feito. Bom, o professor Vanderlei é um velho amigo, né, do IVEPESP, inclusive foi um dos fundadores, né? O Vanderlei lembra bem aquela famosa reunião na reitoria com a professora Sueli Vilela. Então, ele foi um dos artífices desse trabalho, que esse ano completa 11 anos, né, o IVEPESP, e a gente está carregando essa bandeira aí, com a ajuda aí de muitos membros como ele, que estão até hoje com a gente. Então, eu vou, então, dizer que essa palestra está sendo transmitida ao vivo no YouTube, vocês têm o link aí acima, né? Vocês podem ir lá cumprimentar o Vanderlei, se quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar sempre olhando lá, e depois dessa apresentação de cerca de 30, 35 minutos, o professor Vanderlei vai falar sobre a temática aí, usando slides. Após isso, então, a gente volta para esse ambiente que vocês estão vendo agora, para trazer perguntas, discussões, tá? Então, sem mais delongas, eu passo diretamente a palavra para o professor Vanderlei para dar início à apresentação dele. Por favor, professor Vanderlei. Hélio, muito obrigado, é um prazer poder mostrar um pouco dessa face. É claro que a física ela tem contribuições muito amplas em todas as áreas, praticamente, né? Aparelhos que fazem os exames, moléculas especiais que são capazes de usar como marcadores, tudo isso a física tem uma contribuição muito grande. Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais da minha área, que é a área da ótica, e como que a ótica ela vem contribuindo aí para algumas das ações. Claro que eu vou ser um pouco mais exploratório, né? E então eu já vou começar aqui a minha apresentação. Enquanto você cala, o Sérgio Rezende está acompanhando e ele já fala que gostou da tua barbichinha aí, tá? Poxa, muito obrigado. Tá entrando a minha apresentação aqui, Hélio? Tá, sim, só coloca aqui na apresentação. Isso, exato aí. Agora tá perfeito. Tá, bom, eu, na verdade, vou falar um pouco de ótica e eu vou falar um pouco das coisas que a gente vem fazendo. A gente não vem trabalhando desde o começo do ano, quando apareceu essa situação de crise sanitária. A gente vem trabalhando há um tempo muito maior. Então, eu vou elaborar um pouco mais sobre a chamada biofotônica e as técnicas que ela vem propondo, inclusive algumas soluções, né? Eu vou falar depois aí da evitar as infecções no processo de intubação, né? Quando você entra no processo de intubação, existem formas de você evitar o desenvolvimento, que é quase natural, o desenvolvimento de pneumonia nesse momento. Você tem um objeto estranho que nucleia ali placas bacterianas, né? Ele é um ponto de agregação. Eu vou mostrar como, e por acaso é um trabalho que deve sair a semana que vem, nos Proceedings da National Academy of Science, né? Que é um lugar que cuida muito dessas coisas. Eu estou aqui em São Carlos, na Universidade de São Paulo, e nós temos um centro bastante grande, que é financiado pela FAPESP, mas também é financiado pelo CNPq, né, através de sermos um centro estadual e um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu acho que são iniciativas que devem continuar. Por que eu acho que devem continuar? Porque o avanço da ciência ela não pode ser mudado a cada ano, né? A gente trabalha com programação. Para a gente poder atingir certos objetivos, você tem que ter um prazo médio, pelo menos, não apenas trabalhar em curto prazo. Isso é uma coisa importante. Então, eu já de cara agradeço tanto as agências federais quanto a estadual, aqui no caso a FAPESP, que tem permitido eu manter mais de 120 pessoas trabalhando aqui nos laboratórios de
de ótica e biofotônica do Instituto de Física de São Carlos. Nós temos muitos laboratórios, como você pode ver, tem um monte de gente de jaleco branco, e significa que nós sempre tivemos uma vertente de olhar aplicações para as áreas da saúde, principalmente com relação ao controle microbiológico, porque essa preocupação não nasceu agora. As chamadas bactérias resistentes aos antibióticos, elas já têm uma certa idade. E na última reunião da National Academy of Science, me desculpe, a penúltima reunião, a última foi esse ano online, a presidente, que é uma mulher, ela explicou que os micro-organismos resistentes aos antibióticos constituem um problema cuja dimensão é tão grande quanto o aquecimento global. Nós poderemos ser extintos pelas bactérias resistentes antes do que o aquecimento global. E as chances que nós temos de controlar o aquecimento global, elas são maiores do que, no momento, as chances que nós temos de controlar os micro-organismos resistentes. Os laboratórios do mundo já decretaram que eles não conseguem resolver o problema em curto prazo. Então, há uma chance que nós vamos viver momentos como esse que nós estamos vivendo com as bactérias resistentes que estão por aí. Bactérias que hoje respondem bem e que daqui a pouquinho não mais vão responder. Bom, o nosso centro aqui, ele tem vários laboratórios. Nós trabalhamos com física atômica, trabalhamos com nanofabricação plasmônica, trabalhamos com biofotônica, que vai ser o foco. E, num segundo plano, nós temos uma atuação de difusão muito grande. Temos até um canal de televisão, que está em televisão pública e também no YouTube. E temos um programa de inovação. Somos uma unidade em Embrapi, junto com tudo isso. Nós somos uma unidade em Embrapi, tá certo? Então, nós temos financiamento do governo federal para desenvolvimento de parceria. São hoje 28 projetos em parceria com empresas em muitas áreas. E realizamos essa tal de inovação com responsabilidade social, porque, como eu vou dizer bem no começo, nós estamos avançando muito, mas o tratamento e o cuidado médico nunca foi tão pouco acessível à população, principalmente pelo impedimento econômico, né, que tem. Muito bem. A parte de biofotônica, que vai ser o meu foco, que é uma coisa mais voltada para a saúde, nós trabalhamos com terapia fotodinâmica, ação fotodinâmica, que eu vou explicar, e nós vamos desde prova de princípios até instrumentação e demonstração clínica. Então, nós temos vários centros no Brasil, estamos dentro do Hospital do Câncer de Jaú, temos lá um elemento que foi montado pelo BNDES para o teste de novas tecnologias para a área do câncer, mas temos mais ou menos 100 parceiros clínicos em todo o Brasil. Muito bem. E o nosso princípio sempre é utilizar a luz de uma maneira ou de outra para o bem ou para o mal da célula, sempre para o bem da pessoa. Então, a gente usa a luz para mudar curso metabólico, como vocês vão ver, e introduzir uma droga que pode ser ligada por luz quando a gente quer produzir a morte celular, no caso do câncer, ou de um micro-organismo, no caso, por exemplo, da Covid. Muito bem. Nós temos vários laboratórios, muita gente trabalhando, só para você ter uma ideia que aqui dentro do Instituto de Física, talvez seja um dos poucos institutos de física que tem um biotério, porque a gente faz experimentação com ratos, são centenas e centenas ou milhares e milhares de ratos utilizados anualmente para o avanço das pesquisas. Muito bem. Eu botei essa transparência porque é o seguinte, nós aqui no Brasil temos que desenvolver tecnologia para a saúde, mas ela tem que estar avançando o conhecimento, obviamente, mas tem que ter uma vertente de responsabilidade com a nossa sociedade. Quer dizer, nós temos que produzir tecnologia que possam ser absorvidas pela nossa sociedade. Não adianta produzir tecnologia que está fora da realidade econômica do Brasil, porque senão continua com aquele problema que o que tem de mais avançado em tecnologia está disponível para uma fração muito pequena da sociedade. Eu me lembro uma palestra que eu tive o prazer de dar em conjunto com o nosso saudoso doutor Jatene, professor Jatene,
não o Fábio Filho, o doutor Jatene, que faleceu, e ele dizia o seguinte: pô, nós nunca soubemos tão bem como curar o câncer, só que o tratamento nunca foi tão pouco disponível para a sociedade. Isso a nível mundial, inclusive. Então, é um problema que nós temos que sempre prestar atenção. E, obviamente, nós estamos vivendo um momento ruim que nós mesmos criamos, que é as bactérias resistentes, porque hoje você tem antibiótico em absolutamente tudo que a gente consome. Bom, eu vou limitar um pouquinho, embora o nosso grupo trabalhe com uma amplitude maior, mas eu vou me limitar a 2 tipos de tecnologia, 2 princípios que a gente utiliza para desenvolver novas tecnologias. O primeiro é chamado ação fotodinâmica. E no que consiste? Consiste em colocar uma molécula capaz de localizar ou célula cancerosa ou micro-organismo. Ela entra nesse micro-organismo ou na célula cancerosa. E ela é simplesmente inofensiva, a menos que ela é excitada por luz. Uma vez excitada por luz, ela desencadeia um processo de fotorreação que produz espécies reativas de oxigênio, principalmente, e levam imediatamente um processo oxidativo intenso no interior da célula, ou nas vizinhanças, ou interior do micro-organismo, levando esse à morte. Um outro princípio que a gente usa muito, que é muito conhecido, é o da luz ultravioleta. A gente sempre usou, inclusive o trabalho que saiu o ano passado na Nature e na Lancet, descontaminação de órgãos para transplante, ele utiliza mais ultravioleta do que ação fotodinâmica e deu muito certo, tanto é que foi feito lá em vários pacientes e o Canadá já está adotando como técnica para limpeza de órgãos para transplante. Muito bem, então esses são os 2 princípios básicos. Um, ação oxidativa intensa causada por luz. O outro, destruição de ligações químicas fundamentais e quebra da funcionalidade do poder reprodutivo e da funcionalidade de células ou micro-organismos, que é a ultravioleta. Muito bem. Quando a gente usa a luz, a nomenclatura é bem ampla. O que chama-se de fototerapia, na verdade, é restrito a uma classe onde a gente usa a luz para alterar reações metabólicas com as moléculas que já estão ali presentes. Quando a gente adiciona uma droga, é chamado de fotoquimioterapia. E quando a gente adiciona uma droga e, ao mesmo tempo, usa o oxigênio presente e uma reação que físico estuda muito, que é transferência de energia, eu dou energia para uma molécula, mas ela transfere para outra, antes de decair. E, no caso, quando essa outra é o oxigênio, nós produzimos o chamado oxigênio singleto, que é uma espécie altamente reativa. Então, fototerapia é uma coisa que tem que ser reclassificada. Nós trabalhamos aqui em São Carlos, mais ou menos com todo esse universo. A parte de fototerapia, ela é muito antiga. O 3º prêmio Nobel de Fisiologia foi dado para a fototerapia no tratamento do lúpus, né? E hoje se conhece muito bem o que a luz pode fazer. Nós não somos planta, nós não fazemos fotossíntese, mas nós podemos alterar determinadas ações metabólicas com luz. De fato, quando você cita moléculas, etc., você pode alterar essas reações. Isso, existe muito estudo sendo feito a nível fundamental. A mitocôndria parece ser um elemento muito importante e isso tem sido usado de várias formas, como agente regenerador, agente formador de vasos. Você pode induzir a formação de células, por exemplo, quando você tem uma hepatectomia, que é uma remoção de parte do fígado, você pode, de alguma maneira, estimular a nuclear mais células para que elas possam reproduzir rapidamente, regenerando o próprio fígado. Nós temos trabalhado aqui com técnicas para o tratamento do Alzheimer, do Parkinson. Nós não tratamos a doença, nós tratamos as consequências. Então, nós tratamos a nível muscular, combinando pressão negativa para trazer circulação e iluminação para estimular o metabolismo. Isso foi um impacto mundial, tanto é que a gente publicou nas grandes revistas dessas doenças crônicas. E também a parte de fibromialgia mais recentemente. Tudo isso usando só luz. É capaz de se fazer tudo isso. Inclusive,
a regeneração tecidual em feridas, úlceras. Já é uma técnica dominada, inclusive já a ponto de ser aprovado pelo SUS o tratamento de úlceras e assim por diante. E mais recentemente, nós começamos um processo que envolve a combinação dessa tal de fotoestimulação com radioterapia. Utilizando luz, eu coloco as células de um tumor no ciclo metabólico adequado para receber a radioterapia. É incrível que nós temos aqui no nosso instituto, Hélio, um laboratório que montou todo um sistema de radioterapia para pequenos animais para provar esse princípio. E nós estamos provando que nós somos capazes de aumentar até 70% a eficiência da radioterapia para tumores, utilizando luz como elemento ampliador. É fantástico, eu acho. Mas eu vou falar da ação fotodinâmica, já expliquei o princípio. E todas essas infecções podem ser tratadas com ação fotodinâmica. Como que ela funciona? Oxidando um micro-organismo. E muitas delas nós fomos pioneiros. A parte respiratória ali, ó, é nossa. A parte da onicomicose é nossa. A parte do HPV genital é nossa. A parte de periodontia, nós é que começamos também. Condiloma. Mas eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que estão nessa área. E deixa eu dizer que muitas das coisas que nós desenvolvemos já é produto aprovado pela Anvisa, já disponível aqui na sociedade brasileira e mesmo fora do país. Então, isso é tratamento de HPV. HPV é um problema no Brasil, a gente vê as estatísticas aí, lançaram a vacina e tudo isso. É a principal causa do câncer de colo de útero de mulheres. E as lesões que tem, você tem que tratar. E nós temos um programa associado com a saúde da mulher, o Programa Brasileiro de Melhoria da Saúde da Mulher, onde a gente, colocando uma pomada e fazendo a iluminação, nós eliminamos as lesões de HPV na parte genital da mulher ou também anal. Nós estamos fazendo, junto com Carolina do Norte, o tratamento de pessoa masculina nos condilomas anais. E agora estamos começando aí em São Paulo um programa de condiloma oral. Muito bem. Então, a gente tem feito isso com grande sucesso, né? O processo é muito eficiente, porque você consegue diminuir, dá uma olhada quantas ordens logarítmicas a quantidade de micro-organismo com doses de energia que são relativamente modestas. São doses muito pequenas de luz. Lembre-se que um joule é 1 watt por centímetro, é 1 watt, né? Vezes 1 segundo. Se eu tiver uma fonte de 1 watt, basta eu iluminar 1 segundo para dar 1 joule. Então, você está falando em iluminação de alguns minutos para produzir uma inativação microbiana muito intensa. Então, é uma técnica poderosa. Nós temos aplicado isso para as micoses. É um problema sério, porque ninguém vai morrer de bicho de unha, mas vai tomar fungicida, isso é um fungo. E aí vai ter cirrose hepática. Então, esses tratamentos têm permitido, isso já está disponível, inclusive, aí no pessoal que faz esse tratamento, nos podólogos, né? E foi desenvolvido aqui, tanto a metodologia quanto o sistema. Isso já é rotina que tem se tratado. Nós fizemos um dispositivo que é para descontaminação de órgãos para transplante. Como funciona isso? Quando você vai transplantar um órgão, uma das coisas que você tem que fazer, quando remove do doador, é fazer uma circulação de um líquido, que chama-se perfusão. Durante a perfusão, nós montamos um sistema que ilumina o perfusato e muitas das bactérias e vírus que estão no órgão saem no perfusato, iluminando com ultravioleta e fazendo ação fotodinâmica no próprio órgão. Dá uma olhada, nós somos capazes de praticamente eliminar a hepatite de um pulmão. No Canadá, nós fizemos com pulmão, né, humano, e deu tanto certo que eles implantaram na clínica. E de 22 pacientes que receberam o órgão com hepatite, depois de passar pelo processo, apenas alguns desenvolveram a doença. Então, isso agora nós estamos fazendo aqui no Brasil descontaminação de rins e de fígado para transplante, em uma cooperação com a medicina da Universidade de São Paulo.
Muito bem. Então, isso é para você ter uma ideia o que pode ser feito. Aqui já entra na parte de infecção de garganta, as chamadas faringotonsilites, que é um dos abusos do antibiótico. Então, a gente dá um pop ou uma balinha para a criança. Durante 5 minutos, ela dissolve, é uma balinha de hidrogel. Em seguida, o médico, essa substância que está ali, que é a base de curcumina, é um curcuminoide, impregna nas placas bacterianas. O pediatra vem e ilumina. Em 94%, nós conseguimos eliminar a infecção em torno de 12 horas, muito antes do que o antibiótico agiria. Então, nós estamos agora com permissão da Comitê de Ética Nacional para fazer um estudo clínico maior, que é o que está sendo feito, porém foi interrompido devido à Covid. Esse mesmo tipo de procedimento está sendo programado agora para a limpeza do nariz e da boca dos profissionais da saúde que estão no fronte do combate ao Covid, porque o vírus tem um tempo de estacionamento no nariz e na boca. Portanto, fazendo esse procedimento simples, passar um cotonete com um fotossensibilizador, que é essa molécula, e um bochecho, e uma iluminação simples da boca e do nariz, permite que você elimine, diminuindo as chances de infecção. Esse aqui é um dos experimentos que a gente é mais orgulhoso, porque a gente consegue eliminar a pneumonia com iluminação extracorpórea. Como funciona isso? Você dá uma droga inalatória que é acionada por luz, então a pessoa inala, ou você pode colocar no tubo endotraqueal também, se ela estiver entubada. Essa substância vai para os brônquios, aí nós fazemos uma iluminação extracorpórea com infravermelho. O infravermelho tem alta penetrabilidade, chega nas colônias bacterianas, aciona a droga e elimina a pneumonia. Com ratos, nós conseguimos eliminar 100% da pneumonia dos animais, tá certo? Esse é um diagrama famoso que mostra a sobrevivência. E agora nós estamos em seres humanos, estamos fazendo primeiro porcos. E o sucesso parece ser grande e a gente quer chegar rapidamente à eliminação. Muita gente diz que esse trabalho já foi publicado, temos vários trabalhos publicados, que isso pode ser aplicado em pacientes com a Covid para diminuição da carga viral nas vias respiratórias. Bom, como não podemos... esses são experimentos com carcaça de porco e agora estamos indo na cavidade torácica do porco, fazendo as provas e mostrando que com iluminação o aparelho está pronto, só para você ter uma ideia, para aplicar em humanos. Só que nós estamos passando primeiro pelos porcos, também em colaboração com o Canadá, e agora nós não podemos viajar, tudo está meio interrompido, mas nós estamos dando continuidade aqui no Brasil, demonstrando que com 60 minutos de iluminação, nós eliminamos um quadro extremamente perigoso de pneumonia e, obviamente, nosso foco é a pneumonia resistente e é o paciente com pneumonia dentro do hospital. Esse trabalho que eu também acho fantástico, a gente pega um tubo endotraqueal, funcionaliza ele com uma substância, junto com a intubação vai no interior do tubo uma fibra óptica, que ilumina o tubo e vai matando tudo que é bactéria que quer colonizar esse tubo. Então, o gráfico que você está vendo embaixo é o que acontece com o tubo endotraqueal como função do tempo, em dias, quando você não faz nada. A infecção vai crescendo, porque aquele elemento estranho provoca isso. Enquanto, quando a gente faz isso, a infecção é estagnada. Então, nós achamos que podemos, com esse tipo de coisa, controlar ou diminuir de forma severa. O título do trabalho é Evitando a pneumonia em pacientes que estão sob ventilação artificial. E isso é muito relevante para o atual quadro, porque os pacientes estão entubados, quase que sempre eles vão desenvolver pneumonia. E é um quadro severo, o paciente já está debilitado porque está contaminado com o vírus, que produziu todo aquele quadro inflamatório na sua via respiratória e tudo aquilo que eu sei pouco e que os médicos já estão aprendendo muito, mas evitar a infecção me parece ser fundamental. A coisa é assim, você entra com o tubo endotraqueal, ali cria placas bacterianas
bacterianas que vão se soltando, que vão penetrando e vão produzindo a pneumonia no paciente intubado. Por isso que a intubação sempre segue com uma dose elevada de antibiótico para se evitar esse quadro infeccioso do paciente. Muito bem. Você vê, agora eu vou migrar para o câncer, porque o câncer não deixou de ser um problema. O câncer é um problema que mais cresce, é a causa-morte do brasileiro que mais cresce, independente, claro, que aquela que é maior em amplitude é o problemas circulatórios e tudo isso. Continua sendo o nosso coração. Porém, a que cresce acima da linearidade por cada 100 mil habitantes e tudo isso é o câncer. Câncer continua matando, mesmo que a Covid está aí matando também. E essa técnica é muito boa para o câncer. A gente tem um trabalho muito grande com cavidade oral, cabeça e pescoço, que chama, e também o câncer de pele. E basta você injetar uma substância no paciente, o tumor fica impregnado, nós temos uma janela na qual as células normais eliminam essa substância e as células tumorais retêm. Então, a gente ilumina o tumor e consegue um sucesso muito grande. Aí é um tumor que a gente trata 5 dias de cavidade oral, 5 dias depois é uma massa morta, 30 dias a recuperação é completa do paciente. Muitos tipos de tumores têm sido tratados com cavidade oral. Na laringe, nós temos tratado para evitar remoção completa, com sucesso muito grande. E a parte de tumoração em pessoas que são de risco, né? E aí envolve vários tipos de tumores, eu não vou elaborar sobre eles, mas o sucesso é muito grande. Mas o câncer de pele, ele acomete hoje mais de 400 mil brasileiros por ano. Todo ano, 400 mil brasileiros, que é uma cidade de médio porte, desenvolve tumor de pele. E é um tumor bem tratável, mas novamente vem um problema que é cirúrgico. E nós não temos uma facilidade para agir rapidamente no tumor de pele. Então, o tumor de pele no Brasil mata, quando ele deveria ser um tumor facilmente controlado. Com essa técnica, ela é ambulatorial. Foi desenvolvido o equipamento que ainda de lambuja permite ao médico analisar melhor. Vocês vão ver que talvez seja uma técnica que dá o feedback se ele removeu adequadamente o tumor. Então, aqui, essa técnica foi totalmente financiada pelo BNDES, com apoio da FINEP. Aliás, essa tecnologia ficou exposta no Museu do Futuro, no Rio de Janeiro. Nós ficamos muito orgulhosos de que a FINEP escolheu isso como uma das tecnologias do futuro. E o sistema é muito interessante, porque o médico faz uma curetagem, aplica um creme, observa que a célula tumoral recebeu adequadamente o medicamento, realiza a iluminação, o tratamento, que demora em torno de 20 minutos, e ele analisa se a necrose teve a extensão que ele esperava. Isso tudo em tempo real. Se não atingiu, ele faz mais um pouco. O resultado tem sido que nós temos 100 centros espalhados pelo Brasil. Essa técnica já está totalmente aprovada pela Anvisa e esse ano quase foi aprovada pelo Sistema Único de Saúde. O ano que vem, nós deveremos fazer uma nova aplicação para que ela seja aprovada. E estamos aí em vários países da América Latina, seguindo aí o nosso exemplo. São muitos centros espalhados por todos os países, por todos os estados, aqui do Brasil, com equipes médicas, e o próprio Instituto do Câncer no Rio de Janeiro usa isso como referência, e recentemente saiu uma reportagem que isso tem mudado a forma deles oferecerem aí um grande conforto para os tratamentos de câncer de pele. Isso são exemplos do tratamento para pequenas lesões. Com o tratamento, você consegue um único tratamento, você consegue eliminar lesões de pele, portanto, eliminando muitas consequências que poderia ter ao ato cirúrgico para esses pacientes. O resultado do nosso programa é que hoje a gente consegue 95% de sucesso com os pacientes tratados com ação fotodinâmica. O nosso alvo é 97%, que é mais ou menos o melhor que se consegue com a cirurgia. Então, 97% das lesões tratadas não deverão necessitar de um novo tratamento, de um novo procedimento. Antes, nós tínhamos 83%, com o desenvolvimento tecnológico,
Hoje nós já chegamos a 95. É por isso que nós queremos colocar no Sistema Único de Saúde, porque ele é muito mais barato, muito mais simples do que a cirurgia. Nós também estamos trabalhando com câncer cervical. Aliás, esse projeto ganhou 3 prêmios internacionais. Aqui no Brasil, o prêmio Mercosul de inovação, o da Sanofi, o prêmio de inovação do ano como perspectiva de sucesso para a saúde da mulher. O programa também é simples, a própria mulher aplica um creme. Eu não estou mostrando, mas o Brasil hoje é o único país do hemisfério sul que produz fotomedicamentos, graças à nossa iniciativa em conjunto com o FAPESP, FINEP, que ajudou muito, e é uma startup aqui da universidade que hoje já produz muitos medicamentos, inclusive exportados. O sistema já está aprovado pela Anvisa, a mulher coloca um creme, no dia seguinte é um procedimento simples ginecológico que permite eliminar as lesões cervicais que levam ao câncer de colo de útero. Muito bem. Eu vou só mencionar o UV. Existe um debate muito grande com o UV, principalmente aqui na parte dos vírus, e aqui a física tem muito, porque nós estamos acostumados a trabalhar com radiação ionizante. Isso é de domínio da física. Normalmente nós entendemos como essa radiação vai, entende e interage com as coisas. O UV, ele age nos vírus da mesma maneira que age em bactéria, mas nos vírus ele age diretamente no material genético, inativando por completo. E mesmo a casca proteica pode sofrer severas destruição com a ação do UV. O UV que tem que se usar é o UVC, porque os outros UV penetram na pele e cria perigo. O UVC não, ele está numa região de comando de onda que ele é extremamente microbicida, tanto para vírus quanto bactérias. Isso já é conhecido do mundo. Tanto é que a Sociedade Mundial de Fotobiologia e Fotoquímica assumiu que a melhor chance da gente controlar essas infecções é através do uso adequado de ultravioleta. Só que aí tem um abuso de todo lado, mas também tem as boas iniciativas, tá certo? Muitos trabalhos apareceram, nós já contamos mais do que 40 trabalhos demonstrando a eficácia dela no coronavírus, com muitos tipos de trabalho, eu não vou elaborar a dose que precisa, mas o interessante é que precisa de pouca radiação para você inativar um vírus. E aí tem muitas iniciativas que a própria Universidade de São Paulo teve de fazer, sob segurança, a descontaminação de locais que podem ser possíveis pontos de contaminação. Obviamente, o ar é um grande desafio, portanto, nós montamos, né, um circulador de ar, que ficamos até muito contentes, que foi adotado pela CBF para o vestiário dos nossos grandes atletas aí no campeonato nacional e estadual. E é um projeto importante. Isso aqui é um exemplo de que você circula, leva para baixo as microgotículas ou aerosol, porque você cria pela circulação uma pressão para baixo, joga para o chão e o que você não puxar para a máquina para descontaminar, você joga para o chão. Mas ela é extremamente eficiente em matar os micro-organismos que estão carregados nas micropartículas ou no aerosol que está aí. Nós temos também um outro desafio, que é a parte de segurança alimentar. Mas isso eu vou ter que deixar para uma nova apresentação no futuro, porque nós estamos muito empenhados com a segurança alimentar. Existe um documento que foi feito pela WHO, né, a World Health Organization, mostrando que nós temos um food waste and loss de quase 40%. Entre produzir e consumir, tem uma perda de 40%. Muitas vezes devido ao transporte. E nós temos como trabalhar tanto com ultravioleta, quanto com ozônio, quanto com ação fotodinâmica em melhoria da segurança alimentar. E eu acredito que o Brasil é um dos poucos países que ainda pode expandir a sua produção alimentar sem destruir selva virgem ou florestas, que eu sou contra completamente também. Ele tem como expandir um fator de 2. São poucos países que têm essa condição. Mas nós temos que cuidar dos bugs, nós temos que cuidar
das pragas que afetam a vegetação, as frutas, e também melhorar o seu transporte. E nisso nós temos atuado. Aqui entra uma ação inédita da Embrapa, em conjunto com as empresas. Nós já inovamos muitos produtos, tanto na limpeza dos chamados alimentos in natura, quanto de outros alimentos. E desenvolvemos situações que hoje estão sendo muito bem aceitas, inclusive, aí, olha, guardar a carne no açougue de tal maneira que ela não seja contaminada por aquela imundície de pessoas que passam por ali, né? Isso tem sido feito com segurança, todo tipo de processamento, ação fotodinâmica, a preservação de alimentos, mantendo todas as suas propriedades organolépticas, eu nunca sei falar isso. Também eliminação de pragas, uma pulverização de fotossensibilizadores, que a própria ação do sol mata as pragas. E são fotossensibilizadores totalmente amigáveis ao meio ambiente, como é o caso das moléculas de curcuminoide, que são naturais, que vêm da curcumina. E nós conseguimos fazer aqui dentro do CEPOF, dentro do centro financiado pela FAPESP e pelo Instituto Nacional, curcumina sintética. De tal maneira que nós somos capazes de produzir quilos que possam ser utilizados na agricultura e assim por diante. Nós temos um problema, talvez um dos poucos, de combate ao vetor da dengue, que é outro problema que nós estamos enfrentando. Esquecemos a dengue, a zika, a chikungunya, nós esquecemos tudo isso nesse momento. Óbvio, o outro inimigo é mais poderoso. Porém, nós temos um problema aqui no Brasil e essa técnica, você pode jogar pequenos pellets em lugares que são procriadores do mosquito, a larva absorve essa substância e o próprio sol cuida de produzir a ação oxidativa e eliminar por completo as bactérias. Isso tem sido um grande sucesso, inclusive agora já saiu do meu laboratório, já é um programa com empresas para desenvolver isso de forma comercial. Bom, eu vou parar por aqui, Hélio, porque dá a chance da gente conversar um pouquinho, mas você vê, a física, através do seu conhecimento de como a luz é capaz de colocar energia adequada dentro das moléculas e átomos, de como isso transfere energia, tudo aquilo que a gente aprendeu lá na mecânica quântica, tem uma consequência fundamental para a nossa sobrevivência hoje. Isso mostra que você nunca deve parar de investir em ciência básica, senão você para de preparar pessoas que são capazes de transformar conhecimento em benefício para a sociedade. Bom, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar para uma audiência tão distinta quanto essa e dizer que eu fiz eu peguei aquilo que eu achava que era mais interessante do ponto de vista de geral, mas obviamente nós temos aqui para cada um dos slides que eu apresentei um grupo de estudantes de pós-doc, né, e de engenheiros por trás que poderiam dar uma palestra inteirinha sobre cada um desses temas que eu apresentei. Muito obrigado. Agora descompartilha. Descompartilha. Pronto, estamos aqui. Beleza, beleza. Olha, muito realmente impressionante aí a qualidade, a quantidade de aplicações que você fez, que é realmente impressionante. Então, deixa eu só aqui agradecer aqui a Ivone Mascarenhas está acompanhando, Oscar Hipólito também, né? O Javier Alcides Helena, o José Augusto Brito, que é também do VEPESP, e a Ângela Takanagi, que também está aqui acompanhando aqui essa live aqui. Vanderlei, diz o seguinte, eu vi assim uma quantidade impressionante de aplicações. Você falou da importância da pesquisa básica. Você está tendo tempo para fazer esse tipo de trabalho com tantas aplicações que você está fazendo? Essa é a minha pergunta, a minha curiosidade. Eu ainda sou um físico. Eu sou uma pessoa muito feliz no Brasil, Hélio. Apesar de tudo, eu sempre digo isso. Eu sempre fui um cientista bem financiado e bem acolhido, né?
eu tenho 25 pós-docs trabalhando nos laboratórios hoje. Não só eu, né? Nós somos em 6 professores do grupo hoje. Então, nós temos uma produção bastante considerada e eu tenho, então, pessoas bem qualificadas que estão trabalhando diretamente nos laboratórios, mesmo nessa época de pandemia, e estão gerando coisas fantásticas em ciência básica. O nosso relógio atômico continua sendo exemplo, né? Aliás, eu fiquei surpreendido de ver o Netflix fez uma matéria sobre o tempo e visitou o nosso laboratório e eu nem estava sabendo, fiquei sabendo quando botaram no Netflix sobre o relógio atômico e sobre os fluidos quânticos. Nós estamos agora com um conjunto de publicações esse ano, já são 5, na área de sistemas fora de equilíbrio e turbulência quântica. É assim, a gente não é que a gente acha tempo, é que a gente vive cada minuto do dia para fazer aquilo que a gente gosta demais, que é a ciência, né? E, como eu disse, o Brasil é um país extremamente viável, sim. A gente tem esses altos e baixos, mas quem sabe nós vamos ter de volta aí a inspiração do Sérgio Rezende no futuro próximo, que foi um momento muito promissor aí da ciência. E é assim, todo minuto é um minuto para se buscar recurso, é um minuto para se buscar parceria, é um minuto para fazer as realizações internas. Mas isso é uma constância em quase todos os laboratórios sérios desse país. Não é uma propriedade única do meu, não. Me diz também o seguinte, você, na conversa anterior, você me falou daquela aquela aplicação que está sendo feita, acho que em Chicago, né, sobre exatamente essa questão de usar também o UV, né, para eventualmente conseguir fazer com que ambientes possam ficar protegidos, né, com relação ao coronavírus. Você pode falar um pouquinho sobre isso, que eu achei isso interessante. Essa já é uma tecnologia que vem sendo aplicada. Chama-se Upper Room UV Illumination. Na verdade, o que eles fazem é produzir no topo da sala uma cortina de ultravioleta que ela não vem para você, mas o movimento de convecção do ar leva micro-organismos para essa cortina que sofre a ação do ultravioleta. E os ensaios mostram que esses ensaios foram feitos antes do Covid. Mostraram que eles pegaram uma sala de crianças, dividiram no meio e colocaram numa sala o UV e na outra não, numa época da fluenza. E eles mostraram nessas 25 crianças que aonde colocaram o UV, 10% só desenvolveu. E aonde não colocaram, praticamente mais de 90% desenvolveu uma gripe, né? Um flu. Portanto, eu estou trabalhando nela, mas aí a ótica de UV é importante. Mas eu fico imaginando como isso poderia ser importante, né, para fazer isso dentro de um preço economicamente viável para esses ambulatórios que estão abarroados de pessoas, etc. As coisas não evitam por completo, mas diminuem muito as chances. Portanto, nós temos que trabalhar assim. Tudo que a gente fizer não é suficiente. Tudo que a gente deixar de fazer vai fazer falta. Então, nós temos que trabalhar adicionando tudo que é possível para proteger, para minimizar as chances de contaminação, sem perder nada. Lavar a mão tem que lavar toda hora, usar máscara tem que usar toda hora, sanitizar o ambiente tem que sanitizar toda hora e, se possível, pegar o que está no ar tem que se pegar toda hora. Então, é assim, são frentes que a gente vai trabalhando para que a gente possa ter aqui o que há de mais avançado em tecnologia para disponibilizar. Que a gente fica pensando, né, como que vai ser as empresas, né, o chão de fábrica, onde tem que ter muita gente, as linhas de produção, que aqui no Brasil são muito humanas ainda, nós temos muita linha de produção que é com pessoas, né, não é com robô. Então, nós temos que... Eu acho que a ciência tem que dar a sua contribuição da melhor maneira aí. E cada um de nós está tentando fazer isso. Deixa eu te perguntar, o Nilson Vieira, também seu amigo, também que faz parte do nosso grupo, pergunta o seguinte: você vê algum limite para o uso dessas técnicas ópticas? Existe? Como é que você vê? Se eu vejo o quê? Eu não consegui ouvir direito. Ele diz o seguinte: você vê algum limite para o uso dessas técnicas ópticas?
Bom, sem dúvida. Tudo tem o seu limite. Tudo tem as suas condições de contorno, né, Nilson? Só que, assim, nós estamos no momento que nós temos que explorar, principalmente para o controle microbiológico e aplicações na agricultura para controle de pragas, técnicas um pouco mais limpas, técnicas que não desenvolvam, por exemplo, criação de peixes. Se continuar com o abusivo do antibiótico, pô, nós não vamos ter rio que consiga sobreviver, né? Nós vamos estar, já dizem aí que os rios estão tudo cheios de antibiótico, devido às farms aí de criação. Então, os frangos e tudo isso. Então, eu acho que o momento é bom, mas tem limitantes, sim. Não é tudo que você pode fazer com técnicas óticas. Mas se a gente for esperto e fazer tudo que a gente pode com as técnicas óticas, vai ficar fácil para as outras técnicas agirem aonde nós não podemos atuar. E diz o seguinte, você, pelo que eu tenho visto, em todas as suas ideias, seus projetos, você aparentemente tem tido apoio muito, vamos dizer, efetivo das várias agências, como você falou, FINEP, FAPESP, CNPq. Falta dinheiro ainda para o seu trabalho ou não? Bom, eu diria assim, falta um pouco, porque a gente tem que crescer as instituições, nós precisaríamos ter mais, a gente forma pessoas excepcionais que poderiam multiplicar muito tudo isso. E a gente hoje está perdendo muita gente porque falta bolsa, falta vagas, falta iniciativas, começando novas instituições de pesquisa. Pô, a gente vai lá na Califórnia, tem um centro de pesquisa em cada esquina, né? E isso dá, quer dizer, as pessoas têm que ver que. Então, eu não vou dizer que eu trabalho na situação ideal. Não. Seria bom ter um pouco mais de financiamento. Eu tenho colegas meus que só trabalham em condensado de Bose-Einstein e tem financiamento de 6 milhões de dólares da NSF. Só em condensados. Aqui nós trabalhamos com uma infinidade de coisas e temos financiamento parecido. Meu grupo hoje precisa de entre 12 e 15 milhões de reais, né, para poder avançar. E eu não sei até quando a gente vai conseguir. Às vezes eu fico meio perdendo sono, vendo o andar da carruagem, né? Mas agora, com a colaboração com empresas, eu tenho conseguido suprir muito isso, graças à iniciativa da Embrapi. Pô, eu tenho hoje 28 parceiros de empresa. Eu tenho um fundo de bolsas. Se não fosse o fundo que nós mesmos criamos, pô, nós tínhamos que dispensar metade dos estudantes, concorda? E eu acho assim, mesmo os estudantes, nós não podemos só trabalhar com a excelência. Nós temos que trabalhar com todos aqueles que têm um potencial de trabalho muito grande. Né? Nós queremos trabalhar, claro, com os alunos excelentes, mas com os alunos determinados. Eu quase choro em ver um aluno que terminou muito bem um curso de graduação, entrou na pós-graduação e agora não tem bolsa. Ele não precisa ser um aluno nota 10, mas esse garoto, essa garota, provavelmente vai dar para o Brasil muito dinheiro, porque ele vai produzir coisas. Aqui em São Carlos, nós já formamos mais de 50 empresas aqui hoje. Mesmo na crise, nós estamos dando emprego aqui em empresas para mais de 1.500 pessoas. Pô. Eu acho que, sim, nós temos que continuar uma rota determinado. Eu vi o Luiz Davidotti, ele está numa via cruzes, né? Com tantas ameaças, embora ele não é o culpado, mas ele está tentando fazer com que todo mundo e conscientizar. O problema é o seguinte, eu estou percebendo que ser cientista no Brasil, você tem que ter bom senso e você tem que ter também capacidade de convencer uma grande maioria que não tem. Esse é o nosso problema, né? E todo dia é uma doutrinação para que a gente possa convencer os líderes que tomam decisão a manter a gente no ritmo que a gente precisa para chegar onde queremos, né? Deixa eu te perguntar, a gente fala muito da questão interação universidade-empresa, né? Quer dizer, normalmente a gente entende que isso é o seguinte, uma demanda de uma empresa, ela bate na porta da universidade, por exemplo, do teu laboratório, pedindo ajuda. Pelo
que eu senti do que você fez, parece que é o contrário, né? Você desenvolve alguma coisa e você leva para a empresa. Essa outra parte, você funciona bem também? Nós fazemos ambas as vias, porque o projeto Embrap, ele financia metade de um projeto. Então, eu tenho muitas empresas hoje me procurando, muitas, mais do que eu posso lidar. Então, nesse caso, elas vêm com as suas demandas. Mas eu produzo muita coisa. E aí, a gente tem algumas patentes internacionais que vão ser, infelizmente, licenciadas no exterior. Essa parte a máquina que a gente montou para descontaminação de órgãos para transplante, eu gostaria muito que fosse feita no Brasil, porque o Brasil está entre os 7 maiores transplanteiros de rins do mundo. E o aluguel dessas máquinas, que chama-se Life Support, que é a máquina que mantém o rins até enfiar no receptor, elas custam muito caro. As empresas nem vendem, elas alugam. Isso é um aditivo grande aí no custo do transplante. Os transplantes de fígado. Então, eu acho que eu estou fazendo um esforço muito grande para convencer alguns alunos meus para, vai lá fora, se aventura. E é incrível como as meninas hoje estão se salientando. Esse ano foram formadas 3 empresas aqui no meu grupo, saíram na spin-off, 2 lideradas por meninas. 2. Eu acho que aquilo que todo mundo luta para ter um balanço de gênero pode ser uma coisa interessante. Não só honesto, mas quem sabe ela não dá a solução para tudo isso. Deixa eu te falar também, uma coisa que eu não sei se você está dando sequência ou não, foi naquela experiência que nós trabalhamos em conjunto com o famoso curso de licenciatura em ciências, que infelizmente esse ano é o último ano de vida dele, né? A partir do ano que vem, esse aqui é aquelas turmas remanescentes, porque há vários anos não existe mais vestibular. E eu me lembro daquele trabalho muito importante que foi feito, principalmente com aquela questão dos kits e tudo mais, né? Que a gente vê hoje, inclusive, com esse problema de pandemia e tal, né? A dificuldade de fazer laboratórios, de ter experimentos, né? Que é hoje uma dificuldade na maioria das escolas de educação básica, você não vê isso, né? Essa iniciativa tua, você continua trabalhando nisso? Sem dúvida, Hélio. Você sabe que isso nós tínhamos como líder o professor Moisés Nussenswag, né? Uhum. Então, o Moisés, motivado pelo aquele programa Cientistas de Amanhã, que o Funbec fez lá no passado, década de 70, então nós revivemos isso e montamos as coleções de kits educativos, que chamava agora Aventuras na Ciência. Nós distribuímos, fizemos toda a comprovação, e o MEC deveria ter adotado e colocado nas escolas como uma espécie de um laboratório que o aluno pode levar para casa, fazer em sala de aula, fazer onde quiser. Porque nada substitui a descoberta pela experimentação. Claro que os conceitos teóricos, tudo isso é muito importante. Mas os grandes breakthroughs vieram da observação, vieram da gente despertar na criança a vontade de descobrir pela observação, não é verdade? E aí foi interrompido um programa que era barato para o MEC colocar milhões de kits nas escolas. E eu continuei, sim. Eu, a Maiana Zatz, o próprio professor Moisés, a Beatriz Barbui, nós continuamos e nós hoje temos já 15 títulos nos kits. Só que chegou no momento onde a criança tem que praticar. Se você der um kit desse para uma criança, para ela levar para casa, isso substitui um monte de aulas de ciência. E eu tenho notado assim, a criança, quando ela descobre, quando aquilo entra na sua intuição, aquilo, você ganhou ali não só um possível cientista, nós não queremos que todo cidadão seja cientista, mas você ganhou um cidadão comprometido com a verdade, porque quem aprende ciência se compromete com a verdade. E isso é um item da cidadania que é necessário. As pessoas estando comprometidas com a verdade. Né?
A ciência promove isso. Viu? Me fala uma coisa também, a gente dá a sua apresentação e também de conhecendo a sua trajetória, né? Então você, acho que hoje até coloquei esse comentário dentro lá do grupo do WhatsApp do IVEPESP, né? Quer dizer, você tem a componente da divulgação científica, da pesquisa de alta qualidade, da questão do ensino, você, eu me lembro da experiência que eu tive com você na licenciatura em ciência, você sempre foi um professor aguardado pelos alunos para ter uma aula com você, porque você sempre foi uma pessoa dedicada e sempre procurou, quer dizer, levar para o aluno para trazer a informação da forma que ele pudesse absorver, né? Você tem 24 horas num dia. Como é que você faz para conseguir ser eficiente em todas elas, vamos dizer assim, você dorme? Como é que você funciona? Hélio, eu durmo. Eu tenho muita gente ao redor, Hélio. Entende? Eu tenho muita gente ao redor muito melhor que eu. Eu acho que essa é a resposta. É isso aí. Agora me diz o seguinte, assim que está terminando, mas eu queria que você lesse o seguinte. A universidade hoje, no caso, vamos pegar a USP, né? Ela está formando o recurso humano que as empresas, como você interage muito com muitas empresas, como você falou, o perfil do estudante que a USP está formando, né, de um modo geral, ele está atendendo o que a empresa quer? Assim, a gente tem, naturalmente, um currículo, como você conhece, muito engessado já de, sei lá, de 50, 60 anos, que sempre é a mesma coisa, física 1, 2, 3 e 4. Como é que você vê esse perfil que nós estamos formando na interação que você está vendo com a empresa? É o perfil que eles querem do que a gente está formando? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que ainda não é ideal, mas hoje nós estamos muito melhores nesse quesito do que fomos ontem. Então, nós estamos melhorando muito. A universidade, não só a USP, as universidades, de um modo geral, elas tiveram uma abertura muito grande. As leis de inovação, tanto federal quanto estadual, financiamento, a motivação dos alunos para aprenderem e ganharem a sua vida. De primeiro, a gente não discutia isso no banco escolar. Hoje, qualquer universidade tem aí o clube do empreendedorismo. Você sabe que eu estudei no MIT. E quando eu estudei no MIT, eu fui Graduate Student Resident. Eu morava com estudantes de graduação, undergraduates. E tinha o clube do empreendedorismo. Eu estou falando na década de 80, né? Eu acho que o clube do buraco, o clube do samba, o clube do futebol estão sendo substituídos por o clube da inovação, o clube do empreendedorismo, o clube da capacitação. Eu acho que a gente tem um caminho longo para percorrer, mas tem mudado muito, sim. E assim, olha, sabe o que acontece? A gente ensina como a gente aprendeu e demora um tempo para a gente perceber que nós temos que mudar, né? Mas isso eu vejo com os novos professores que vão entrando, que vai mudando, né? Você vê, nós entramos numa pandemia, a Universidade de São Paulo fazia quase nada de educação à distância, de repente ela consegue organizar em prazo recorde todo o ensino de graduação e pós-graduação em termos de disciplinas à distância. Ela consegue organizar em meses mais de 1.800 disciplinas e oferecê-las online e com feedback dos estudantes que estão contentes. Então, você vê, né? Eu acho que está faltando um pouco de necessidade, mas isso tem ocorrido, né? A gente tem visto escolas de engenharia, de física, química, matemática, medicina, pedagogia, todas, a economia, todas se adaptando para tentar fazer os seus estudantes conhecerem o sabor que é o mercado de trabalho e as necessidades que tem. Eu acho que nós estamos melhorando muito. A lei da inovação deu um aditivo, mas o que tem melhorado muito é a mente das pessoas. Eu e você já tivemos em Caxambu encontros de física, onde
nós tínhamos dividido a sala entre 10% que achava que tínhamos que colaborar com a empresa, lembra? E 90% que achava que aquilo era um lugar... Lá não era para discutir isso. Lá era para discutir o avanço da ciência. Hoje, não. Hoje você é capaz de ir numa SBPC, ir num encontro de física, e é convidado para dizer o seguinte: o que temos que melhorar para aumentar a interface? Já não é se isso é necessário ou não. Já passamos. Superamos isso. Todo mundo sabe que hoje os institutos de pesquisa, as universidades, têm um papel fundamental em alimentar a inovação do país. E isso demorou um pouco para a gente descobrir, mas eu acho que nós estamos no caminho correto. Eu tenho a impressão que antes de morrer, nós vamos ver como é que as universidades vão poder ser sustentadas por empresas que nós ajudamos a formar. Então, assim, também assim, para a gente terminar, queria que você colocasse um pouco essa tua relação que você tem com tantas colaborações internacionais. Como é que esse momento pós-pandemia, assim, se é que você é capaz de fazer uma projeção do que nos espera? Você tem... eu nunca viajei tão pouco. Mas, assim... Mas a gente tem tentado manter as colaborações com encontros semanais. Agora mesmo eu vou entrar no encontro com Texas. Nós temos feito um trabalho muito bacana lá. E com Portugal, com Inglaterra, Estados Unidos, óbvio, temos várias colaborações. Só que eu curto muito o contato, né, a visita. O Bill Phillips, outro dia mesmo, na sexta-feira passada, numa chat que a gente fez, numa conversa pela internet, ele falou: pô, tô morrendo de saudade de ir comer um açaí. Então, é muito importante o trânsito, a gente sabe disso, né? Como é importante para a formação das pessoas terem uma visão geral. O professor Tundizi, uma vez, ele deu uma palestra que ele falou: se todo cidadão fosse capaz de olhar a Terra de fora, ele mudaria a sua forma de tratar o planeta. Não é? Exatamente. Então, eu acho que é verdade. Se cada um olhasse a Terra em perspectiva, ia ver o perigo que é fazer mal a ela. E eu acho que é o mesmo em ciência. Se cada cientista pudesse conhecer, saber como é articulado, como é financiado, como é organizado o sistema mundial, torna a gente mais parte dos lugares que são bem-sucedidos. Então, é extremamente importante o intercâmbio, seja para os professores, seja para os alunos. Eu estou sentindo falta, assim. Tanto de receber gente, eu recebia gente constante aqui. Eu acho que não tive uma semana sem visitante aqui. E agora também visitar. Mas está todo mundo esperando. O que eu acho é assim, essa ressaca vai tornar a coisa mais intensa quando retornarmos. Beleza. Bom, Vanderlei, a gente completou aí os 60 minutos. Eu queria aqui agradecer aí a várias pessoas que estão nos acompanhando, o Emanuel Carrilho, o Tito Bonogamba, né, também seu amigo, daí também está parabenizando aí pela iniciativa, o Augusto Brito, o Nilson, o Sérgio Regende, ele não pôde ficar até o fim, mas parabenizou a sua apresentação até o momento que ele pôde ficar. Então, queria agradecer a todos que estiveram acompanhando aí pelo YouTube ao vivo, né? Dizer que esse vídeo está sendo gravado naturalmente, a gente depois vai fazer uma edição especial dele, vai disponibilizar para todos, para quem eventualmente até não pôde estar acompanhando agora ao vivo, né? Pode ver, porque é um material realmente, e a visão também nessa última meia hora aí sobre as visões aí do professor Vanderlei são importantes para a gente entender. E depois dessa, meu filho, Vanderlei, fez o TCC dele, ele se formou em engenharia de computação ano passado, e o TCC dele foi exatamente sobre interação universidade-empresa, né? Quer dizer, como é que ele fez na Escola de Engenharia Mauá, e aí criou um banco de dados de todas as empresas que têm interação com a Escola de Engenharia Mauá. E, na época, a gente pegou depoimentos do reitor do ITA, do Lobo, né, de um colega meu lá também dos Estados Unidos, e todos destacam aquela tríplice aliança, né, que
teve um êxito tão grande, por exemplo, São José dos Campos com a Embraer, por exemplo, né, que foi um exemplo, a questão do Proálcool. Então, essa sua experiência que você falou, acho que pouca gente conhece vamos dizer, a dimensão do que você está fazendo, né, com todas essas coisas. A gente espera realmente que isso tudo que você falou, porque eu realmente, em nenhum hospital, pelo menos aqui eu nunca tenho, graças a Deus, necessidade de ir, mas a gente tem visto pouco dessas coisas que você tem desenvolvido à disposição da sociedade. Eu acho que quando isso for possível, com certeza, né, são coisas, como você falou, que vai trazer um alívio muito mais rápido e com um custo muito menor, né? Então, acho que esse teu trabalho aí, com certeza, ele precisa ser conhecido, e eu acho que essa palestra sua aqui, ela vai dar exatamente uma dimensão da grandeza do trabalho que você está fazendo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez e passar para você para as palavras finais para a gente encerrar essa palestra, por favor. Não, eu queria agradecer a oportunidade, para mim, na verdade, é uma honra, né? E dizer que eu com frequência assisto algumas das palestras, e é um trabalho bacana que você vem fazendo, né? A gente está tão embebido com tantas coisas que às vezes a gente não nota quão importante é manter uma comunidade unida em torno de certos objetivos, né? Então, queria te parabenizar, aproveitar as últimas palavras para te parabenizar e agradecer o esforço que você faz aí em manter esse volume de pessoas trocando ideias. Eu vejo muito aí os debates, as matérias que você manda, e alimenta muito um pouco a gente. Então, eu queria, na verdade, usar os minutos finais para te agradecer. Obrigado, Vanderlei, você é um amigo de longa data aí. Bom, pessoal, então eu queria, então, com isso, essa comunicação do Vanderlei, encerrar, agradecer a todos a presença, desejar uma boa noite a todos e dizer que na próxima... Bom, amanhã, sexta-feira, a gente marcou uma com o Celso Granato e com o Jorge Calil, que vai falar sobre 2 temas, que é a testagem e a vacina, né? Então, que esse é um assunto que vocês sabem que a gente está fazendo muito menos teste do que deveria aqui no estado de São Paulo, então amanhã a gente vai discutir às 5 horas com essas 2 pessoas aí. Então, eu agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Boa noite, Vanderlei. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.